15 galáxias estranhas desafiam nossa ciência. Como elas podem existir antes do Big Bang? Cientistas buscam desesperadamente explicações para observações que mostram que nossa cosmologia antiga não pode estar correta. Se aplicarmos os padrões antigos, as galáxias observadas pelo telescópio James Webb nunca deveriam ter existido, mas elas são reais. Elas são genuínas. E estamos testemunhando uma revelação cósmica que questiona tudo o que pensávamos, saber sobre a origem e o desenvolvimento do universo. Uma citação, de John Matter. Se as galáxias no universo eram tão grandes e se desenvolveram tão cedo, então talvez precisemos repensar a rapidez com que a matéria foi capaz de se formar. E se entendemos corretamente o início do universo, as 15 galáxias que o telescópio espacial James Webb descobriu nas profundezas do espaço mostram estruturas muito antigas, grandes e desenvolvidas para se encaixar no antigo modelo de evolução cósmica lenta. Algumas dessas galáxias contêm bilhões de estrelas, são compactas em estrutura e até mostram sinais de buracos negros. Tudo isso não deveria ser o caso algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Então, a grande questão é, como essas galáxias puderam se formar tão cedo? De acordo com o modelo padrão da cosmologia, nuvens de gás não teriam se condensado tanto até muito mais tarde, para que estrelas e galáxias pudessem se formar em massa. Mas a realidade no espaço não parece estar de acordo com as fórmulas da nossa ciência. Alguns pesquisadores falam de uma grande reformulação cosmológica. Outros suspeitam de processos físicos até então desconhecidos, que podem fornecer respostas para muito mais do que apenas a existência de 15 galáxias impossíveis. Ainda assim, outros veem evidências de vestígios de um universo anterior. Será que o universo se renova em ciclos? Ou que os primórdios do cosmos foram realmente bem diferentes do que pensávamos anteriormente? Talvez o telescópio James Webb não tenha apenas descoberto novas galáxias, mas tenha aberto uma janela para uma nova realidade. Poderíamos alcançar novas dimensões por meio de novos insights, em que tempo, espaço e origem não desempenham mais um papel. Essas 15 galáxias inexplicáveis podem nos apontar em uma direção que não havíamos considerado anteriormente. Nosso universo pode ser muito mais profundo, misterioso e maravilhoso do que jamais imaginamos. E estamos apenas no começo dessa descoberta. O que realmente sabemos? Pode parecer paradoxal, mas quanto mais descobrimos sobre o universo, mais parece que nosso conhecimento é apenas uma pequena gota de luz em um oceano de escuridão ou ignorância. A ciência moderna fez um enorme progresso. Nos últimos séculos, podemos acelerar partículas, observar galáxias distantes, decodificar DNA e programar inteligência artificial. Nossas fórmulas funcionam de alguma forma, mas não entregam a verdade. Nossa tecnologia funciona, mas não nos leva a uma meta, mas a ainda mais perguntas e desafios. Muito do nosso conhecimento é baseado em modelos que supostamente representam a realidade, mas esses modelos não são necessariamente a verdade. É improvável que nossa ciência esteja apenas arranhando a superfície da verdade do nosso mundo. A gravidade é realmente considerada uma força bem descrita, mas ainda não sabemos exatamente o que é. E há conceitos que sugerem que a gravidade pode nem existir. Esses conceitos alternativos podem até fornecer evidências que são pelo menos tão boas quanto aquelas que afirmam que a gravidade é uma realidade matemática ou física incontestável. A matéria escura e a energia escura, juntas, constituem cerca de 95% do universo, e nunca vimos nenhuma delas direta ou cientificamente comprovadas. Nossos modelos padrão de cosmologia e física de partículas têm sido extremamente bem-sucedidos, mas eles sempre falham quando se trata das margens. Eles não conseguem explicar completamente o Big Bang em todas as suas dimensões, nem as singularidades, o interior dos buracos negros ou a consciência. Temos que ser realistas. A ciência ainda é um método bastante incerto de obtenção de conhecimento, e certamente não é uma coleção de verdades irrefutáveis. De certa forma, ciência é sempre sinônimo de não saber, mas de querer saber, especialmente quando se trata do universo, que só podemos observar de longe e à distância, mas não podemos viajar e medir por nós mesmos. Temos meios muito limitados à nossa disposição. O telescópio espacial James Webb é certamente um dos melhores instrumentos já criados pelos humanos. Mas mesmo a melhor tecnologia tem seus limites. O Webb pode observar e analisar, mas não pode fornecer explicações ou estabelecer as conexões urgentemente necessárias. Mesmo em nossa era de constante progresso tecnológico, dúvidas, questionamentos e a necessidade de autocorreção constante permanecem. Portanto, quando o telescópio James Webb descobre galáxias que não deveriam existir, a ciência não deve ver isso como um fracasso, mas como um progresso. Mais uma vez, a ciência deve questionar a si mesma, e isso só pode significar progresso.
Missão do Webb até a borda do universo. O JWST foi desenvolvido para responder a algumas das maiores questões da astronomia. Como as primeiras estrelas e galáxias se formaram? Existem exoplanetas habitáveis? Como os sistemas planetários se desenvolveram? Com seu espelho primário de 6,5 metros e instrumentos altamente sensíveis, o novo supertelescópio pode capturar luz que viajou mais de 13,5 bilhões de anos-luz. Além de seu enorme espelho primário, o telescópio tem um arsenal de instrumentos inovadores que lhe permitirão estudar os objetos mais antigos e distantes do universo com detalhes sem precedentes. Com uma câmera infravermelha próxima, o telescópio captura luz infravermelha de galáxias, estrelas e exoplanetas distantes. NIRCam também pode detectar objetos tênues que são invisíveis a outros telescópios. O espectrógrafo de infravermelho próximo analisa a composição química e a temperatura de corpos celestes, com base em padrões de luz. Ele pode examinar até 100 objetos simultaneamente, o que é o único até agora. Mary já é uma superestrela, por si só. Todo fã do telescópio e todo astrônomo amador conhece o apelido de Instrumento de Infravermelho Médio. MIRI detecta a luz na faixa do infravermelho médio e pode capturar objetos particularmente frios, como nuvens de poeira, ou exoplanetas com baixas temperaturas. MIRI torna possível pela primeira vez analisar estruturas que até agora permaneceram ocultas do olho humano. A uma distância de cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, no ponto 2 de Orendi, o telescópio é tão seguro e imperturbável, no espaço que fornece imagens de nitidez e profundidade únicas. Com sua sensibilidade inigualável e instrumentos avançados, o JWST pode identificar as primeiras galáxias, verificar exoplanetas em busca de sinais de vida e desvendar os segredos da época imediatamente após a Idade das Trevas. Os principais objetivos da missão Webb são estudar as primeiras galáxias e estrelas após o Big Bang, explorando a estrutura e a evolução das galáxias, estudando os processos de formação de estrelas e sistemas planetários. O JWST foi projetado para nos dar uma visão da borda do universo. Graças ao seu alcance de mais de 13,5 bilhões de anos-luz, estamos olhando diretamente para os limites do universo temporal. O telescópio já descobriu algumas das galáxias mais antigas conhecidas, que foram formadas apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Essas observações chocam a ciência, mas também ajudam a entender melhor a história do universo e a desenvolver novas teorias físicas. O James Webb é definitivamente um marco na exploração do cosmos e certamente proporcionará mais descobertas inovadoras nos próximos anos. A Idade das Trevas é um problema. Na cosmologia antiga, a Idade das Trevas do universo era considerada uma das épocas mais fascinantes e enigmáticas da história cósmica. A época, imediatamente após o Big Bang, ainda era completamente escura. Isso foi muito antes das primeiras estrelas iluminarem o universo e as galáxias serem formadas. Durante essa era, o universo era preenchido por hidrogênio neutro, que não emitia luz. Pelo menos era assim que os pesquisadores viam até agora. Essa escuridão representa um problema, porque é essencial para a cosmologia e extremamente difícil de pesquisar. Mas por que isso acontece? Na verdade, é bem simples. Como não existiam fontes de luz durante a Idade das Trevas, dificilmente há maneiras diretas de observar essa APA. Os astrônomos precisam recorrer a métodos indiretos, como analisar a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou usar modelos teóricos. A Idade das Trevas supostamente terminou com a reionização, uma fase em que as primeiras estrelas ionizaram o gás interestelar e o universo se tornou visível pela primeira vez. James Webb deveria, na verdade, nos mostrar a fase em que as primeiras estrelas foram formadas, mas não vemos nenhuma galáxia jovem ou berçário estelar em nenhuma das imagens. Vemos galáxias totalmente formadas e altamente desenvolvidas, em massa. Como exatamente as primeiras estrelas e galáxias foram formadas, permanece um mistério sem solução. Até mesmo telescópios altamente desenvolvidos, como o James Webb, atingiram seus limites quando se trata de suas imagens, não mostrando o que os cientistas previram. A pesquisa agora requer novas tecnologias para poder olhar ainda mais para trás. Se quisermos saber se houve uma Idade das Trevas, temos que capturar a luz de estrelas e galáxias ainda mais antigas, até que tenhamos certeza de que chegamos às primeiras estrelas. Então, poderemos ver se realmente era escuro antes dessas primeiras estrelas. No entanto, só podemos dizer com certeza se não houver luz por trás das primeiras estrelas. Teria que haver escuridão total. Mas e se essa escuridão não aparecer? Então nossa velha cosmologia está realmente no fim.
Os cientistas estão trabalhando atualmente em radiotelescópios que podem detectar sinais de hidrogênio neutro desta época. Projetos como o Square Kilometre Array devem fornecer insights sobre a idade das trevas no futuro. A pesquisa sobre esta era pode não apenas nos ajudar a entender o verdadeiro desenvolvimento das primeiras estruturas, mas também fornecer respostas a questões fundamentais sobre a evolução e a origem do universo. O que o JADS GS-Z14Z realmente revela? A JADS GS-Z14Z é uma das galáxias que não deveriam existir. Ela foi descoberta em maio de 2024 pelo telescópio espacial James Webb. O JWST, Advanced Deep Extragalactic Survey, ou JADS, para abreviar, é um dos projetos de maior sucesso na identificação de galáxias antigas do universo. Esta galáxia emitiu sua luz há 13,5 bilhões de anos para chegar à Terra. Sua luz viajou um tempo incrivelmente longo através do espaço e do tempo. Hoje, a luz nos mostra um pedaço do passado. Isso significa que vemos a galáxia em um estado que existia apenas 290 milhões de anos após o Big Bang, conforme determinado pelo tempo de viagem da luz. A galáxia tem um diâmetro de cerca de 1.600 anos-luz. Isso é pequeno comparado à nossa, Via Láctea, que tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. Embora a galáxia seja pequena e, portanto, possa ser jovem, ela é significativamente mais brilhante e mais massiva do que o esperado para galáxias naquele momento inicial. Isso sugere que estrelas e galáxias podem ter se formado mais rápido e de uma forma completamente diferente do que se pensava anteriormente. Surpreendentemente, oxigênio foi detectado na GSC 14A0 de Jade. Esse fato depõe contra uma galáxia jovem, já que elementos pesados como o oxigênio são produzidos apenas por várias gerações de estrelas massivas. A existência de oxigênio indica que a galáxia já estava em um ciclo avançado de intensa formação estelar. Essas descobertas desafiam o modelo padrão da cosmologia. Não apenas a antiga imagem da formação de galáxias está sendo questionada, mas as teorias do Big Bang e do desenvolvimento do próprio universo foram abaladas profundamente pela descoberta de galáxias como esta. Clique em inscrever-se agora. Há muitos outros vídeos interessantes por vir.